Então, vamos lá. Hoje, como eu vou fechar, talvez eu acabe tocando em alguns pontos que eu já falei, só que agora a gente vai usar um pouco mais a Bíblia. E a gente está falando sobre como nós, como cristãos, podemos exercer uma influência expressiva. Então, a ideia principal é essa. Fomos chamados para exercer uma influência expressiva na sociedade, né? Inclusive na área da política. A Elisa está aí, eu estou tímido. Que ela está anotando os meus erros. Então, o cristão, ele precisa exercer essa influência. E o instrumento principal para o cristão exercer essa influência é o conhecimento e a aplicação dos princípios da palavra de Deus. E nós não podemos fazer confusão com esses princípios e a lei de Deus, ou as leis para Israel no Pentateuco. Tá? Então, eu quero fazer um breve disclaimer aqui, esse aviso, que é o seguinte. A gente falou rapidamente sobre teologia liberal, né? Como é que é essa visão de que o evangelho social transforma o coração do homem, né? Eu falei como os liberais eles olham para as escrituras com lentes ideológicas. E aí você acaba torcendo o real significado das escrituras e muitas vezes esvaziando a sua relevância. Principalmente quando diz respeito à influência do cristão na sociedade, né? Então, é meio que as armas, né? Como se as armas da nossa milícia, né? Se tornassem armas carnais, armas humanas. Nós começamos a fazer justiça e pensar em justiça do ponto de vista carnal, humano. E não é isso que não é esse o nosso objetivo, né? Por outro lado, na teologia, existe um conceito chamado teonomia, ou reconstrucionismo cristão, ou teologia do domínio. O que os teonomistas pregam? Eles pregam que a sociedade, as leis da sociedade, deveriam ser baseadas nas leis para Israel. Então, assim, é uma doideira, mas existe, né? Existe tudo quanto é coisa, né? Nesse mundo, né? E os teonomistas, eles olham para a sociedade e falam, a sociedade está um caos porque não está aplicando a lei de Deus. A lei de Deus para Israel. Mas, segundo esse pensamento, nós deveríamos condenar à morte, por exemplo, homossexuais, bruxos, pessoas que cometem blasfêmias, porque esse era o modelo de aplicação, né, para Israel no Antigo Testamento. Então, os teonomistas eles erram porque eles desconsideram o contexto no qual essas leis eram aplicadas. Então, Israel vivia uma teocracia. Então, Deus governava o seu povo. Ou seja, quando Deus está presente, governando o seu povo, adorar outros deuses se torna um crime. E um crime hediondo. Beleza? Hoje nós vivemos uma democracia. Um dia, Jesus vai sentar sobre o trono em Jerusalém e vai governar as nações. Um dia, seremos uma monarquia. Não essa monarquia que o pessoal está querendo de volta, tá? Nada disso. Mas o próprio Yeshua sendo rei sobre as nações. Então é um erro a gente achar que a gente vai ter uma sociedade cristã
quando os princípios cristãos forem aplicados, ou quando as leis do Antigo Testamento forem inseridas na nossa sociedade. É um equívoco. Então, o que a gente está propondo, ou que esses autores, né, tanto o Wayne Grudem, quanto Gulda, quanto vários outros, é que as leis de Deus precisam exercer, os princípios bíblicos precisam exercer forte influência nos governos, principalmente em democracias modernas. Ok? Então, não é, quando a gente fala sobre o cristão influenciar, não é que a gente deseja. Isso pode parecer óbvio, tá? Mas o óbvio precisa ser dito, né? Não estamos querendo que as leis do Antigo Testamento, dadas para o povo de Deus, naquele contexto onde Deus governava sobre eles, esteja numa democracia moderna hoje. Então é isso, precisamos exercer influência. Mas para exercer influência, então a gente está falando sobre essa relação do cristão e do Estado, né? Do governo. Então eu quero rever com vocês algumas coisas que já foram faladas, mas agora com mais calma, ver algumas coisas novas que ainda não foram ditas. Então eu quero falar sobre princípios bíblicos a respeito do governo. Então abre a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Essa é a palavra de Deus. Então aqui a gente se depara com Paulo falando umas coisas bem fortes, com argumentos teológicos bem fortes, para uma coisa que a gente é muito desconfiado, que é essa tal de política. Porque os governantes quase sempre são corruptos. Quase sempre estão ali naquela posição, não visando o bem comum de uma sociedade, mas visando os seus próprios benefícios. No Brasil, ser político é muito vantajoso, né? Então, quase sempre, quando alguém, quase sempre, mas muito sempre, mas quase sempre, de verdade, a pessoa quer as vantagens, né, que o cargo político traz para ela.
Agora pensa no contexto de Paulo, onde Roma exercia forte opressão sobre o mundo antigo. Ainda mais Paulo como um judeu que vivia de perto e via de perto esse tipo de domínio, né, que Roma exercia sobre outras nações. Eu estava comentando que eu conheço pessoas que se dizem anarcocristãs. Quem já ouviu falar? Anarquia cristã. Então, assim, só que é um caminho meio difícil de sustentar, né? É uma ideia bem difícil, biblicamente, de sustentar. Fazem toda uma ginástica interpretativa, né? Toda uma visão errada. Mas o ponto é que a Bíblia é clara, de que toda autoridade é constituída por Deus. Isso aqui, para nós, permanece um mistério, né? Porque Deus estabelece liderança sobre as nações, e elas precisam ser obedecidas e honradas. E muitas vezes nós olhamos para elas e falamos, não, essa pessoa não. Essa pessoa não entende nem de matemática básica. Fala tudo errado. Ela não merece ser honrada. Ou, essa pessoa é uma ex-condenada. Não existe, né? Mas se essa pessoa foi eleita, não. Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. Então, Paulo sabia que, apesar dos homens serem corruptos, Deus continua sendo soberano. E Deus tem as suas maneiras. Como eu falei, permanece sendo um mistério para nós. Mas é verdade que um dia Deus ele vai trazer justiça sobre a terra. Mas, por enquanto, esse é o retrato das nações. Então, tem uma galera que fala que imposto é roubo. Não sei se você já ouviu esse refrão aí. Imposto é roubo, porque é o Estado roubando do cidadão. A gente vê na Bíblia que o excesso de imposto, né, o excesso de carga tributária, a gente vê isso na própria Bíblia, que isso é injusto e é errado. Mas a gente não vê contrário ao imposto. Principalmente aí para os empresários. Fala você aí, você queria que essa parte não tivesse aqui, né? Porque fala que a gente deve tributo, honra e imposto. E vai além. Ele fala que a autoridade é serva de Deus para o seu bem. E que você não deveria temer as autoridades. Eu estava falando lá no Convergência de alguns amigos meus que têm um radarzinho da polícia, né? Geralmente é ex-bandido. Eu sei que tem aqui. Toda igreja deveria ter ex-bandido, ex-drogado. O cara anda na rua e fala, ó a polícia ali. Ó a polícia ali. Aí, tá bom, cara, deixa a polícia, cara. Porque o cara já está treinado. Ele tem o Waze da polícia, né? Na cabeça dele, né? E aqui fala que você não deveria, os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Então, a premissa básica do que eu quero falar é que as autoridades são constituídas por Deus e os governos devem punir o mal e incentivar o bem. Beleza? Punir o mal e incentivar o bem. Então, apesar de todo o contexto opressor romano, Paulo escreve essas palavras para a igreja em Roma, dizendo: se sujeitem, respeitem, honrem e paguem tributo. Não só por causa do medo, mas por causa da sua própria consciência.
Porque isso tem a ver com o entendimento de que Deus é Senhor sobre tudo e de que Deus constitui autoridades. Logo, quando eu me sujeito a autoridades, estou me sujeitando ao próprio Deus, porque toda autoridade é constituída por Deus. Costumo dizer lá no CPP que quando um aluno desobedece a um obreiro meu, ele está me desobedecendo. Porque fui eu quem coloquei ele naquela posição. Entende? Então isso para Deus é bem sério. E tem um outro episódio, que é quando prendem Jesus, né? O próprio Senhor Jesus, né? Então Pilatos está ali interrogando Jesus naquela cena bem triste. Jesus está em silêncio e Pilatos fala: você está se negando a falar comigo? Você não sabe que eu tenho poder para te crucificar ou para te livrar? E Jesus fala assim: você não tem poder nada. Você não tem poder. Quem tem poder é Deus. Solta Jesus. Deixa Jesus em paz. Para quem não pegou a referência, esse é um vídeo muito antigo. Acho que na época do Orkut. Foi uma rede social que já existiu uns anos atrás. E Jesus responde: não terias nenhuma autoridade sobre mim se do alto não lhe fosse dado. Como Jesus entendia a autoridade? Você não teria autoridade nenhuma sobre mim. Ele não está negando o fato de que Pilatos tinha autoridade sobre ele. Mas ele sabia que a fonte, a raiz e de onde vinha toda a autoridade fluía de Deus. Por isso nós devemos honrar as autoridades. Temer as autoridades. Por isso que, quando alguém tem dívidas com a justiça, a igreja deveria levar a sério isso. Ok? E finalizando esse episódio de Jesus, se você perceber, foi a própria pressão política que fez Pilatos entregar Jesus. Porque Pilatos estava naquela, né? Pô, cara, gente boa, eu não estou vendo nada aqui para condenar ele e tudo. E o povo começou a dizer: se você não entregar Jesus, a gente vai apelar para César e vai dizer que você está contrário a César. Aí, ó, o centrão. Fez política, eles fizeram política. Porque esse cara está perturbando o império. Você não está querendo soltar ele. Eu vou apelar um cara e você vai ficar mal na fita. E no fim de tudo vai você e ele rodar. Política. A Bíblia é cheia de política. Lembram quando chicotearam Paulo e Silas? Depois quiseram soltar eles. O que eles disseram? Você sabe que eu sou cidadão romano? Agora vai me soltar assim? Quero ser julgado como um romano. Política. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Eu tinha falado no nosso primeiro encontro, né? Será que você acha que se os apóstolos naquele tempo tivessem a oportunidade de causar algum impacto na sociedade através das opiniões, da política, né? Assim, política você entenda de alguma forma, né? Porque democracias modernas não tinha desse jeito. Será que eles fariam alguma influência? Eu acho que não todos, mas alguns sim. Com certeza, teriam vagas de destaque para poder exercer influência. E ainda sobre isso, eu quero também deixar claro que na Bíblia a anarquia é vista como algo destrutivo. Ok? E no livro de Juízes tem esse refrão constante, né? Naqueles dias
Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Cada pessoa fazia o que era bom aos próprios olhos. E o livro de Juízes é talvez o livro mais triste da Bíblia, porque era um momento de anarquia. Então, os governantes devem punir o mal e incentivar o bem. A anarquia, ela é vista como destrutiva, né? E o próximo ponto é: os governos devem fazer justiça e defender os fracos. Salmos 82, versículo 2 e 4, abre lá. Salmos 82, versículo 2 e 4. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? A gente tem visto o nosso Supremo Tribunal Federal fazendo isso vez após vez. Absolvendo os culpados, favorecendo os ímpios. A igreja deve se levantar como voz profética contra toda injustiça. Não só injustiças cometidas pelo executivo, não só injustiças cometidas pelo Congresso, pelos deputados, por leis absurdas quando elas são aprovadas. Então, o papel do Estado é condenar o culpado e garantir justiça para os fracos, para os órfãos, as viúvas, os necessitados, os oprimidos. E essa questão tem sido instrumentalizada por vários governos. Os pobres se tornaram peças num tabuleiro. Governos que se valem dos pobres para se reelegerem nunca vão querer, de fato, acabar com a pobreza. Eles vão querer manter os pobres debaixo dos seus programas de governo, para fazer deles capital político. E isso é pecado, de acordo com a Bíblia. Libertem-no das mãos dos ímpios. Quarto princípio, não sei se eu pulei algum, não, isso mesmo. Os governos devem aplicar a punição sem demora, para não incentivar o mal. Eclesiastes 8:11. Os governos devem aplicar a punição sem demora, para não incentivar o mal. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Então, uma justiça leniente, uma justiça morosa, lenta em cumprir, em punir, vai gerar uma sensação de impunidade. E isso vai encorajar aqueles que se voltam contra a lei. Em casa também é assim, né? Quando você promete um castigo para o seu filho, que você não dá, ele fica encorajado a fazer de novo, a fazer pior. Ou seja, eu não vou ser punido. E, infelizmente, o nosso sistema judiciário é tão corrupto, tão leniente, que no Brasil
as pessoas elas cometem crimes e depois de cumprir um terço da pena, e às vezes menos, elas estão na rua de novo. Então a Bíblia se preocupa com justiça. E aqui está falando que os crimes, quando não são castigados, logo o coração do criminoso se enche de planos para cometer mais crimes. A Bíblia fala que o Estado tem espada para punir. E hoje em dia, esse conceito moderno, influenciado por direitos humanos que são tão deturpados. Eu comentei aqui que o próprio conceito de direitos humanos surge no seio da igreja. Não é algo que foi inventado pelos ateus materialistas, pelos sectários, não foi. Foi algo que surge com a influência expressiva dos cristãos na história, direitos humanos. Porque parte da ideia de que todos nós, de que o homem é imagem e semelhança de Deus, que a vida do homem tem valor. Então, deturpam isso para dizer, não, a cadeia não pode ser punitiva. Precisamos ser contrários ao punitivismo. Já ouviram essa expressão? Punitivismo. A cadeia pune e punição não funciona. O que a gente precisa é reeducar. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que os criminosos precisam ser punidos, castigados. A ideia aqui é que a prisão deve ser um lugar onde os criminosos, ou onde os inocentes estão protegidos dos criminosos. Não uma assistência técnica de bandido. Eu não estou propondo aqui que as cadeias não sejam humanizadas, sabe? Que seja, tipo... Não estou promovendo crueldade contra os criminosos. Mas não é um princípio cristão você ser ingênuo a ponto de achar que oficina de pintura e livros vai fazer com que o criminoso se arrependa dos seus crimes. Não vai. Isso a Bíblia diz. Então a Bíblia fala sobre castigar os criminosos, ou seja, prendê-los até, dependendo da sua... até a pena capital, dependendo do que você acredita. Então, eu estou falando essas coisas, eu estou mostrando o que a Bíblia fala sobre determinadas coisas, para que você tenha um arcabouço de juízo e de escolhas, de critérios de escolha na hora de você votar. Ok? Tá ok? Tô brincando. Vocês gostam, né? Vocês ficam esperando, né? Então, se apesar disso tudo, os governos são... muitos governos se tornam tiranos e... como é que eu posso dizer? E corruptos, né? Em que ocasião é correto desobedecer um governo civil? Será que se o Lula voltar para o poder, você acha que a Bíblia te autoriza a desobedecê-lo? Será que você vai dizer, como os americanos diziam para o Trump, ele não é o meu presidente? Que era o slogan, né? He's not my president. He's not my president. Ele fala, ele é de quem, então?
Se você é americano, o cara foi eleito, o cara é teu presidente. Então a gente encontra alguns exemplos claros no início da igreja. Quando o Sinédrio prendeu Pedro e os apóstolos, Pedro e João, e disseram para eles não pregarem mais, não falarem mais a respeito do Messias. E qual foi a resposta deles? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E Pedro declara, é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Então, Deus ele requer que o povo desobedeça governos civis. Quando essa obediência implica em desobedecer a Deus. Então, quando essa obediência ao governo implica em desobedecer diretamente a proibição da pregação do evangelho, né? A gente vê no Antigo Testamento tem vários exemplos também. Por exemplo, quando o rei Nabucodonosor faz a estátua e ordena que todos, ele faz um decreto, ordena que todos o adorassem. E aqueles homens praticam uma desobediência civil. Eles foram contra a lei. E são lançados na fornalha, e Deus livra eles da fornalha como um sinal de que aquela desobediência era a vontade de Deus. Aquele exemplo que eu gosto muito das parteiras, né, de Faraó, né? É muito legal aquilo. Era a ordem, era uma ordem do executivo, dizendo, precisa matar essas crianças quando elas nascerem. E elas falavam, não, é porque elas são muito boas parideiras, e aí quando a gente chega, já nasceu. E Deus, Deus aprovou a desobediência civil. A rainha Esté também não cumpre protocolos, né? E entra na audiência de Assuero. Ela estava sendo ousada, ela estava indo contra uma lei. E vários outros, né? Os sábios, né? Os magos lá, né? Herodes fala para ele, volta que eu também quero adorar, né? E aí o anjo fala, é mentira. Aí eles parecem para falar, faz outro caminho, não vai lá. Desobedeceram uma ordem de um governante. Então, em vários momentos onde o governo ele se sobrepõe à nossa fé, nós estamos autorizados por Deus a desobedecer o governo. E daí que começa a perseguição. E a perseguição só acontece quando o povo é realmente fiel a Deus. Porque no meio da perseguição você vai ser tentado a negociar com aquilo que está sendo proposto. Então, quanto mais o nosso coração estiver cativo, né? Como dizia Lutero, né? Que a mente dele estava cativa à palavra de Deus. Ele não tinha outra escolha, ele não podia fazer outra escolha. Então, quanto mais a nossa mente estiver cativa à palavra de Deus, quanto mais as nossas opiniões forem fundamentadas na verdade da Bíblia, mais nós seremos uma comunidade profética que não negocia com o que o mundo propõe. E nós seremos perseguidos. Porque você vai ter a opção de não ser perseguido. Depende de onde está seu coração. Então, o próximo ponto é que a Bíblia ela também dá alguma base
para, em alguns momentos, governos tiranos serem depostos. Por exemplo, um governador ele sai da posição dele ou através de eleição, né? Então, de 4 em 4 anos, a gente tem a opção de remover os governantes. Mas se ele se torna tirano, ele perde legitimidade também. Então, eu não gosto muito dessa palavra, mas é possível uma revolução para derrubar um líder tirano. E a gente vê isso na história, né? Muitas vezes, muitas e muitas vezes. A história está recheada disso. Então, o pensamento historicamente considerado por diversos cristãos é o seguinte: governos tiranos não são, na verdade, governos verdadeiros, mas gangues criminosas que se fazem passar por governos e, portanto, não têm direito à obediência devida aos governos propriamente ditos. Então, o princípio do Estado de Direito deixa implícito o direito à rebelião. Deixa implícito a possibilidade de um governante ser removido à força. Por quê? Esse é um outro princípio. Nenhum governante está acima das leis. Esse é um outro princípio. Nenhum governante está acima das leis. Então, se ele se torna tirano, se ele se torna cruel, ele pode ser removido. Então, nenhum governante está acima da lei. Próximo princípio, essa separação entre igreja e Estado. Eu já falei. Então, o Estado não deve controlar a igreja não deve controlar o Estado. Ok? Mas isso não significa que no Estado não possam existir pessoas agindo motivadas pela sua própria fé. Isso não tem nada a ver com você tentar instaurar um governo cristão. Mas que numa democracia todos têm liberdade para se manifestar e a natureza das suas opiniões pode ser de qualquer natureza. Suas opiniões podem ser de qualquer natureza. Ok? Próximo ponto, os governos devem proteger a liberdade humana. A escravidão e a opressão sempre foram vistas de formas negativas nas Escrituras. Êxodo 20, versículo 2, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, o governo deve proteger a liberdade humana. Um outro princípio, a Bíblia apoia indiretamente a democracia. Tá? Por que eu digo indiretamente? Porque nós não vemos democracias modernas na Bíblia. Mas existem princípios que regem a democracia que são vistos na Bíblia. Por exemplo, você tem tanto o Sinédrio, você tem tanto os conselheiros do rei, né? Você tem na Bíblia o presbitério, que é um tipo de liderança plural, onde aconteciam concílios para decidir coisas no Novo Testamento. Você vê esse princípio, ok? Penúltimo princípio. O governo não é capaz de salvar as pessoas, nem de gerar mudança profunda nos corações. Abandone a ideia de que um líder cristão vai gerar uma sociedade cristã. Isso não acontece. A verdadeira transformação acontece pela pregação do Evangelho. Então, é importante lembrar que existem tarefas que o governo não é capaz de realizar. Tarefas que Deus confiou
à igreja e ao Espírito Santo, que é operado através da pregação da palavra. Então a gente pode ter líderes que vão, políticos, líderes, ativistas, que vão falar contra o aborto, que vão promover o casamento, né? Que vão falar sobre a moral cristã e como ela é benéfica para a sociedade, mas nada disso vai impedir que abortos continuem acontecendo, que divórcios continuem acontecendo, que adultério continue acontecendo, porque mudanças substanciais numa sociedade só acontecem através do poder de Deus. Por isso que nós devemos orar por avivamento. Próximo ponto, que é meio que uma outra parte dessa verdade. Governos influenciam de modo considerável a convicção e o comportamento moral das pessoas, bem como a estrutura moral de uma nação. Os governos influenciam de modo considerável as convicções e o comportamento moral das pessoas. Então, a estrutura moral de uma nação, ela é muito influenciada pelos seus governantes. Então, você vê na Europa, agora na Inglaterra, né? Paira no ar uma sombra sobre o rei Charles, que foi o divórcio dele, que foi a relação extraconjugal que ele teve. Porque no imaginário, na imaginação moral dos ingleses, o rei é instituído por Deus. Precisa ser uma pessoa reta. Precisa ser uma pessoa justa, que valoriza o que Deus valoriza. Isso vai gerar uma sociedade muito diferente da nossa, irmãos. Com certeza. No imaginário moral, eles são súditos. Eles não são só cidadãos de uma democracia, eles são súditos. Então, eles seguem um rei. Então, não estou dizendo que eu concordo ou que eu não concordo que ele se torne rei, né? Ele ainda não foi coroado, mas a coroa não pode ficar vazia, né? Então, o trono não pode ficar vazio, então ele já é rei. Mas ainda tem essa sombra do passado dele, porque eles sabem que isso afeta a sociedade. Então a Bíblia fala contra um trono perverso. Salmos 94, versículo 20. Um trono perverso maquina o mal em nome da lei. Ou seja, geram leis iníquas. Então, governantes que aprovam leis que permitem a prática do mal. Isaías diz: ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem decretos opressores. Isaías capítulo 10. Então, por vezes, o governo aprova leis que autorizam atos horríveis. No caso de Amã, ele convenceu Assuero a assinar um decreto terrível. O nazismo era legal, irmãos. Não era legal do tipo joinha, tá? Mas estava dentro da lei. Era algo legalizado. Então, leis injustas, líderes iníquos, geram um imaginário moral deturpado, que gera uma sociedade injusta e iníqua. O povo estava convencido que os judeus não eram humanos. No imaginário moral, os alemães estavam plenamente convictos que os judeus eram uma raça que precisava ser extirpada. Então, se por um lado mudanças significativas só podem surgir do coração, por outro existe um peso de autoridade e de influência que líderes corruptos geram numa sociedade. Eu já vi pessoas falando: qual é o problema? Que ele foi preso, mas ele fez muitas coisas boas. Irmãos, isso é completamente contrário à palavra de Deus. Isso é um princípio
corrupto. E com certeza quem age assim não age só na hora das eleições. Quando você se deparar com momentos onde você vai precisar exercer justiça, você vai ser leniente. Porque, afinal de contas, vale a pena negociar. Dá para negociar com a justiça. Ah, ele foi preso e é corrupto. Sim, mas naquela época a vida era melhor. Não fomos chamados para negociar com a verdade, com a justiça, irmãos. Não fomos. Então, diante dessa Babilônia, qual é a postura que nós devemos ter? É a postura de Daniel. Então, Daniel era um profeta de Deus. Mas Daniel também era um funcionário do alto escalão do governo. E eu não estou falando que todo mundo aqui tem que ir para o governo e virar político. Tá? Alguns deveriam. É verdade, alguns deveriam virar vereadores, deputados. Ó, o Ciro. O Ciro tem maior cara de deputado. Deputado, mano. Quem é o futuro presidente? Ah, é? É alguma piada interna? Depois me explica. Daniel 4, versículo 27, Daniel fala uma palavra bem forte para o rei Nabucodonosor. Portanto, aceita o meu conselho, ó rei, abandona os teus pecados, praticando a justiça, e renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia para com os pobres, se queres prolongar a tua tranquilidade. Então ele fala de pecados, maldades, e provavelmente isso estava relacionado aos pobres, a usar de misericórdia para com os pobres. É bem provável que essa tenha sido uma conversa muito demorada. Que a Bíblia não é detalhista, nem poderia ser, né? Então ele exercia influência sobre o governo. Ele exercia forte influência. E aqui ele está admoestando o rei. Aceita o meu conselho, ó rei. Abandona os teus pecados. Pratica a justiça. Eu falei da outra vez de João Batista também, né? Não era só o fato de que ele estava numa relação de adultério, mas era também sobre injustiças. A Bíblia deixa clara. E a abordagem de Daniel é corajosa. Daniel podia falar o seguinte: Nabucodonosor, eu sou profeta judeu, sabe? Então lá no meu povo a gente tem uma maneira de agir. Mas quem sou eu para interferir na sua cultura, entendeu? Reúne aí os seus sábios, os seus videntes e faz o que parece melhor aos teus olhos, porque eu não posso impor minha cultura na sua. Não é isso que ele faz. Não é isso que ele faz. Isso fala algo muito forte para nós nesses dias. Nós precisamos abandonar a idolatria, entender os princípios sobre governo, mas nós não podemos ficar num lugar de isenção. Não podemos, o cristão não está autorizado, diante de injustiças, ficar num lugar de isenção. Sabe? Não falo sobre isso, não voto em ninguém, relativizar o mal, relativizar a moral. A igreja carece de homens e mulheres de coragem na esfera pública para exercer influência piedosa. A igreja também necessita de pastores corajosos que tenham moderação e sabedoria para falar a verdade a partir de seus púlpitos e não entregarem suas ovelhas aos lobos em época de eleição, através da isenção e através do ativismo político. Essas duas coisas têm feito pastores entregarem suas ovelhas aos lobos. Isenção e ativismo político. Isenção quando o cara fala, deixa quieto,
esse assunto vai causar divisão na igreja. Então não vamos falar de política. Ativismo, quando o cara entrega o púlpito dele como um palanque político. Também está entregando ovelhas aos lobos. Só que para isso os pastores precisam estudar. Precisa ler a Bíblia. Precisa ler livro. Precisa saber ensinar. Ensinar é mais difícil do que falar vote em fulano. Amém? Que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê discernimento, que Ele nos ajude nesse momento onde o futuro da nação está em jogo, mas que Ele também nos dê confiança de que o trono dele é inabalável. Independente do governante que vença, o trono dele permanece de geração em geração. Esses homens vão passar, mas o trono de Deus permanece para sempre. Amém? Pai, eu oro para que você nos dê o teu peso, o peso do teu coração para esse tempo que nós estamos vivendo. Senhor, nós não queremos negociar com a verdade, Senhor. Queremos ser tuas testemunhas, Senhor. Queremos brilhar no meio de uma geração perversa, Senhor. Queremos, Senhor, proclamar as tuas verdades e o teu reino. Queremos depositar somente em Ti a nossa confiança. Não em homens, não em partidos, não em ideologias, Senhor. Libera, Senhor, um espírito de urgência em nossos corações nesse tempo, Senhor. Libera um peso de intercessão no nosso coração sobre o tempo em que nós estamos vivendo, Senhor. Não queremos ficar indiferente a esse tempo de eleições, Senhor. Mas queremos ser intercessores, Senhor, e proclamadores do Teu Evangelho, nesse tempo que estamos vivendo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.